Vou relatar para vocês um pouquinho da experiência vivida no Infantil 5. Observamos na turma a necessidade de um trabalho sobre a convivência. Em alguns momentos, observávamos atitudes de desrespeito, incompreensão e intolerância entre as crianças. Começamos desenvolvendo um plano de ação para o ano, com o objetivo de trabalhar nas causas da dificuldade. Dessa forma, o bem seria para a vida e não somente para o momento. Tomamos como referência a agenda do Sistema Logosófico de Educação. Todo ano, ela tem um tema que é proposto, e neste, o tema central foi Conviver, uma grande oportunidade. Fizemos um plano para ser realizado durante todo o ano, sem pressa, atuando conscientemente nas causas e não somente nos efeitos. Todo mês era um tema diferente, em que conversávamos e refletíamos a respeito. Como estratégias, fizemos inúmeras conversações sobre o tema, leituras de livros, abordagens individuais, análise de situações vividas, sempre convidando os alunos a voltar para dentro de si e a identificar as causas internas que estavam levando aquelas atitudes. Essas causas podem ser, por exemplo, pensamentos. Os pensamentos para a pedagogia logosófica, eles têm vida dentro de nós, podendo ser positivos ou negativos. E às vezes, eles nos levam a ter determinadas atitudes que a gente nem quer. Essas causas também podem ser sentimentos. Por meio de perguntas, íamos ajudando-os a refletir sobre as dificuldades vividas e estimulávamos a uma conduta melhor. Nossa primeira atividade, então, foi um barquinho furado, aquela antiga forca. Porém, esse barquinho, eu propus para eles que fosse um barquinho diferente, fosse um barquinho de histórias. Mas para a gente rechear esse barquinho com boas histórias, a gente precisaria cultivar muitos valores. E ali atrás estava um valor importante para o convívio em grupo. Depois de descobrir a palavra colaboração, conversamos muito sobre o tema e a sua importância no convívio em grupo. A ajuda mútua, a colaboração, são atitudes de bem que a convivência oferece muitas oportunidades para cultivar. É uma atitude inteligente a de unir forças e esforços. Na conversa, as crianças apresentaram inúmeras formas e situações práticas para o exercício desse valor. Começaram a refletir sobre como podem colaborar na escola, em casa, na família, e trouxeram algumas situações que eles vivem, como, por exemplo, arrumar a cama, organizar os brinquedos, organizar os livros, trazer algum material que a professora precisa, dentre vários outros. Começamos, então, a rechear o nosso barquinho com muitas histórias boas. Conversamos também sobre a amizade, o respeito e a simpatia. Falamos sobre a importância das atitudes que poderiam contribuir para uma boa convivência e, juntos, pensamos em que tipos de atitudes dos colegas queríamos no ambiente da nossa sala. Fizemos a eles, então, as seguintes perguntas. Queremos ao nosso lado um coleguinha que bate ou um coleguinha carinhoso e gentil? Queremos um coleguinha que manda e que fala de forma grosseira ou um coleguinha que cuida das palavras e é respeitoso? Um coleguinha que não compartilha os brinquedos ou um coleguinha generoso que compartilha? O uso de imagens ajuda na compreensão e favorece a aprendizagem. Nessa situação, nós usamos a imagem do imã para fazer analogia da força da atração das atitudes simpáticas e o efeito que as atitudes negativas promovem nas pessoas com as quais convivemos. Após brincarem com os ímãs, nós fizemos a relação das atitudes que atraem e as atitudes que repelem, estimulando dessa forma a observação e o cultivo do bem. Os esforços escolhidos para serem realizados foram a atenção à própria conduta, o cuidado com as palavras, a ajuda e procurar se colocar sempre no lugar do coleguinha. Tratamos sobre a bondade, a lealdade, a discrição, sobre o esforço para ver o que o coleguinha tem de bom. E, principalmente, aprender que os erros são naturais e devem se constituir em princípios de vários acertos. Este, inclusive, é um outro conceito importante da pedagogia logosófica. Para corrigir um erro, devemos buscar os acertos. Para auxiliar o trabalho, fizemos a leitura de alguns livros. Alguns dos livros lidos foram Rita Não Grita,
que conta a história de uma menininha que tinha dificuldade de viver as situações e não gritar. Então, tudo ela queria gritar para resolver as situações. E ela aprendeu que ela não precisava disso e que, dessa forma, ela estava atraindo mais os colegas quando ela cuidava do tom de voz. Segredinhos para ampliar as amizades, que conta alguns segredinhos e alguns valores que são importantes no cultivo de amizades. Papai não está vendo, que é a história de um menininho que lhe oferecido um suco sem a presença do pai, e ele diz que o pai não deixa ele beber o suco antes do almoço. E aí essa pessoa, né, insiste e fala, mas seu pai não está aqui. E aí ele responde, assim, meu pai não está vendo, mas eu estou. Então estimula que as crianças tenham um comportamento único, independente do ambiente. Carteira recheada, que é um menininho que acha uma carteira recheada de dinheiro e ele quer pegar esse dinheiro para comprar brinquedo para ele e para a irmã. E aí ele conta para o pai conversa com ele, mostra, traz para ele o conceito de honestidade e ele experimenta, né? Ele vivencia esse conceito, né? E aí depois ele fica feliz com a sua atitude. E os superpoderes de Jorge, que Jorge é um menininho que ele queria ser um super-herói, mas ele descobriu que para ser um super-herói de verdade, ele precisaria cultivar valores verdadeiros, né? Que são o conhecimento, a inteligência, a alegria, a amizade, e faz as crianças refletirem também. Então, ao final de cada leitura, a gente conversava com as crianças e elas se identificavam com os personagens dos livros, buscando melhorar suas próprias atitudes. E toda atitude que ela era apresentada, toda mudança observada na conduta, toda conquista, ela era comemorada e valorizada. Eles precisavam participar de todo o processo, vendo e sentindo os resultados em si mesmos. A correção realizada com a participação das crianças favorece muito nas conquistas, pois elas experimentam estímulos e vontade de mudar a si mesmas. Eles estavam aprendendo que a mudança deveria vir de dentro e que juntos eles eram mais fortes. O ambiente da sala estava sendo transformado, estava se tornando mais leve, mais acolhedor, mais agradável e muito mais feliz. Perguntamos então para as crianças o que elas haviam observado de tudo o que vivemos. E estes foram alguns dos registros de como era a nossa sala e de como ficou. Num dos primeiros dias, a gente ficava tudo bagunçado, subia na mesa. A gente fica elegante agora. Agora, não gritam mais. Antes, os colegas gritavam para pedir mais comida no lanche. Ninguém obedecia às professoras. A gente obedece às professoras. Brincando com poucos colegas. Agora, eu brinco com muitos. Comemoramos nossas conquistas com um delicioso banho de fonte. Agora, vocês vão assistir a um vídeo em que as próprias crianças contam um pouquinho de tudo isso que vivemos. Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa convivência. No começo do ano, a gente escondia no parquinho quando a gente ia embora pra fazer fila. A gente subia em cima da mesa, subia em cima da cadeira. A gente não faz mais isso. A gente também tinha dificuldades para poder brincar um com o outro, porque a gente resolvia tudo gritando e chorando. Antes da professora ler o livro Papai Não Está Vendo, Mas Estou, eu escondia muito no parquinho. Mas só quando a professora leu esse livro Papai Não Está Vendo, Mas Eu Tô, aí eu não fiquei mais escondendo no parquinho. Eu aprendi para ficar melhor com o livro dos Superpoderes de Jorge. Que antes ele queria ser um super-herói de verdade. Aí a mãe dele perguntou: Jorge, como é que é ser um super-herói de verdade? Aí ele falou: ué, mamãe, ajudar as pessoas. Eu vou falar como que eu melhorei meu comportamento na escola, quando eu vi o livro de Superpoderes de Jorge, eu
eu vi que desbloqueou vários poderes dentro de mim. Desbloquear a atenção, o respeito, inteligência, que é um poder muito grande, a educação também. Na brincadeira a gente descobriu que cabe muitas crianças e também a gente descobriu que quanto mais crianças melhor. É porque antes as crianças gritavam muito, gritavam na hora do lanche. Aí a professora, ela começou a contar um monte de histórias pra gente, aí a gente começou a ser melhor. E como você colocou as estrelas, você disse que dependia de nós.